Olá crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Quer acompanhar o nosso trabalho? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e compartilha com a galera, avisa para aquele amigo que está estudando história, para aquele amigo que gosta de história ou está se preparando para o vestibular, para que ele possa receber boas dicas de estudos e arrasar nas provas. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se tem dúvidas, deixa seu comentário para que a gente possa construir juntos a nossa preparação para o vestibular, certo? No sachê de hoje, nós vamos trabalhar com o período do Brasil açucareiro, a montagem do sistema açucareiro no Brasil, que nada mais é do que o início da colonização efetiva do Brasil. Bora lá ver? Roda a vinheta. A respeito do período pré-colonial. E eu disse para vocês que colonizar exige duas coisas: ocupar e produzir uma terra. A gente vai chamar de colonização só a partir do momento que é uma ocupação produtiva. Coisa que não aconteceu até 1530, mais ou menos, no período do pau-brasil. Acontece que, como você viu no vídeo anterior, a partir de 1534, a situação começa a mudar e Portugal passa a, de fato, pensar num projeto de colonização aqui no Brasil, certo? Para levar adiante esse processo de colonização, precisamos pensar em três grandes necessidades. Olha só. Quais eram elas? Primeira grande necessidade, precisava-se de um produto. Lembra que Portugal está num período de crise por conta do declínio das especiarias. As especiarias perdem valor, Portugal precisa de um novo produto para se enriquecer em cima, tá? Segunda necessidade, a necessidade de ocupação da terra. Afinal de contas, colonizar envolve ocupar, e o perigo de invasões só seria minimamente resolvido a partir do momento que houvesse de fato uma ocupação da terra, tá? Terceira necessidade, havia necessidade de mão de obra. Eu vou te dizer uma coisa que você talvez nunca parou para pensar, mas você já parou para pensar que Portugal é infinitamente menor do que o Brasil e que a população em Portugal é infinitamente menor do que a população aqui no Brasil? Essa mão de obra não podiam ser portugueses trazidos para cá, porque se você trouxesse todos os portugueses que tinham em Portugal na época, você ocupava tipo 0,5% do Brasil. Então, era necessário criar um sistema de mão de obra aqui, tudo bem? Diante dessas necessidades, Portugal vai começar a procurar algum produto que satisfazesse essas três necessidades. Um produto rentável na Europa, um produto que exigisse ou que permitisse a ocupação da terra e para o qual Portugal dispusesse de mão de obra, certo? É assim que nasce o grande momento, o grande produto da colonização portuguesa, que é o que a gente vai chamar de sistema açucareiro. O que acontece aqui? A lógica da colonização do século XVI, ela parte da ideia daquilo que a gente diz que chama economia complementar. O que significa isso? Vamos supor que você chega para o mozão e você diz para ele ou para ela: você é a metade da minha laranja, você é a tampa da minha panela, você é aquilo que me complementa, certo? O que você acabou de dizer além de uma preguiça imensa? Você acabou de dizer: você tem o que eu não tenho, você tem o que me falta, certo? Vamos pensar isso numa lógica econômica. O que seria a ideia de economia complementar? Simples, usar a colônia para produzir coisas que na metrópole não dá, que a metrópole não tem por conta do clima. Lembrem que tem um elemento geográfico aqui. Você tem um país que tem um clima temperado, Portugal, numa colônia de clima tropical, Brasil.
Ou seja, tem produtos que no Brasil tem como produzir, e em Portugal jamais. Esses produtos eram açúcar, tabaco, algodão, quiçá café, certo? Esses eram os produtos que vão fazer parte de toda a lógica colonial da época. Especificamente no caso de Portugal, a opção se deu pelo açúcar. Então, a opção portuguesa se deu primordialmente pelo açúcar. Nicolás, mas por que o açúcar? A escolha pelo açúcar se deve basicamente a 4 elementos. Primeiro, o açúcar era altamente valorizado lá na Europa. O açúcar entrava naquele critério que nós usamos na aula passada de especiaria. O açúcar era raríssimo, certo? E pelo fato de ser raríssimo, era caríssimo. Só para você ter uma ideia, açúcar era presente que você daria para uma princesa. Você queria mostrar seu amor para alguém, aquele momento ostentação, você dava um potinho com aquele açúcar de torrãozinho, aquele açúcar de cubinho. Nossa, os caras pira. As pessoas enlouqueciam naquela época porque era muito caro. Olha como as coisas perdem valor. Hoje você dá açúcar para cavalo. Se você quiser deixar um cavalo feliz, você dá açúcar ou cenoura. Hoje a gente vai fazer uma campanha de arrecadação de alimentos e a gente coloca lá 1 quilo de alimento não perecível, exceto açúcar, certo? O açúcar já foi das coisas mais caras que tinha no mundo, tá? Segundo motivo pelo qual Portugal optou pelo açúcar: a facilidade de produção. Facilidade de produção. Eu imagino que nenhum de vocês tenha muita noção como se planta cana, na verdade nem eu tenho. O fato é, a cana-de-açúcar ela é extremamente simples de ser produzida. Basicamente você larga ela e se cuida sozinha. A cana-de-açúcar não exige grande técnica de produção. Ela é extremamente fácil de produzir. Fácil de produzir e até mesmo fácil de transportar, porque ela não quebra. Você simplesmente vai ensacar ou a cana ou o açúcar, levar para a Europa e bora, e não tem muita preocupação com isso, tá? Terceiro motivo da escolha pelo açúcar: a adaptação ao clima do Brasil, certo? A cana-de-açúcar se adaptava perfeitamente ao clima e ao solo da colônia, certo? Não! Cuidado! Cuidado para não cair no mesmo erro que Portugal caiu naquele momento. Essa história de que a cana-de-açúcar se adaptava ao clima e ao solo do Brasil está completamente errada, mas parte de uma lógica errada dos portugueses daquele tempo. Guarda isso, Portugal não chegou no Brasil, Portugal chegou no nordeste do Brasil, certo? O que Portugal está chamando de Brasil em 1530 é basicamente a faixinha que vai de Salvador até Pernambuco. Isso é o Brasil, tá? Acontece que na cabeça de Portugal é absolutamente impossível que o Brasil seja tão grande assim. Afinal de contas, ora pois, se eu sou a metrópole, como a colônia vai ser muito maior do que eu? A superfície de Portugal é tipo 5 pulos quadrados, ou seja, 6 pulos e cai na Espanha, certo? Imagina isso na cabeça de Portugal transportado para o Brasil. O Brasil é gigantesco, só que Portugal não sabe disso. Então, como em Portugal só existe um clima, na cabeça portuguesa todo o Brasil é igual. Essa história da adaptação ao clima vai gerar uma cagada monumental lá na frente. Portugal vai sair plantando cana alucinadamente de ponta a ponta do Brasil. Sabe o que vai acontecer? Vai flopar absurdamente em quase todo o Brasil, tirando um pedacinho. Então cuidado com essa história da adaptação, tá? E o verdadeiro motivo pelo qual Portugal optou pela cana-de-açúcar é que Portugal não veio para o Brasil às cegas em relação à cana-de-açúcar. Já havia uma experiência prévia. Experiência prévia de Portugal na produção açucareira. Se você lembrar da sua aula de grandes navegações,
Você ouviu falar que no periplo africano, no processo de expansão portuguesa, contornando a África para só depois virar o Cabo da Boa Esperança e chegar nas Índias, Portugal colonizou as ilhas de Açores, Cabo Verde e principalmente a Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira é aquela que tem o maior percentual de pessoas que se olham no espelho e falam: nossa, eu sou lindo. Ilha da Madeira é lugar de nascimento de Cristiano Ronaldo, certo? Ilha da Madeira, Açores e Cabo Verde tinham sido usadas por Portugal para plantar o quê? Nossa, cana-de-açúcar. Desse tamanho as ilhas. Quando Portugal chega no nordeste do Brasil, vê um potencial enorme de ampliar essa produção açucareira. Mas Portugal já tinha experiência na produção de açúcar. Até porque, sem isso, esse primeiro ponto não faz sentido. Como o produto era super valorizado na Europa, sendo que ninguém tinha produzido antes, era uma ideia, novidade de Portugal? Claro que não. Portugal já tinha produzido cana-de-açúcar e isso já era vendido na Europa, só que ainda a produção era muito baixa, portanto o produto era muito raro, portanto o produto era muito caro, certo? Então esse foi o motivo pelo qual houve a opção pelo açúcar, beleza? Pois bem, escolhido o açúcar, agora temos que produzir o açúcar. É interessante que quando a gente pensa na produção do açúcar, vai aparecer aqui um modelo que é super importante que você conheça, até porque isso aqui não cai, despenca em prova, chamado plantation colonial. E a primeira coisa que você vai perceber aqui é que esse nome é super português, né? Plantation é uma coisa que tem tudo a ver com a gente. É óbvio que não, óbvio que estou brincando. Esse nome não tem nada de português. Se fosse, não seria plantação, se fosse bem brasileiro, certo? Esse nome plantation, na verdade, é um nome em inglês. E aqui vale um cuidado. Esse nome de plantation não foi dado nessa época. Os portugueses do século XVI não tinham a menor ideia do que fosse um plantation. Os portugueses do século XVI plantavam cana-de-açúcar, eram lavradores, certo? Esse nome plantation colonial vai ser dado lá para o século XIX. Sabe quando? Depois de que os ingleses vieram para os Estados Unidos para plantar algodão nesse modelo. Os ingleses chamaram o modelo que eles plantavam algodão nos Estados Unidos de plantation. Quem estuda a história do Brasil, quem estudou a história do Brasil no século XIX, percebeu que o modelo de produção era o mesmo. E aí o Brasil começou a usar o nome da Inglaterra. Mas esse nome não é nosso, beleza? Muito bem. O plantation colonial, ele apresenta 4 grandes características que eu quero que você guarde. Primeira grande característica do plantation colonial chama monocultura, que eu vou te dizer que é monocultura de exportação. E aqui vamos por partes. Olha, meu tio, o que significa monocultura? Tudo aquilo que é mono é cultura, cultivo, plantação, certo? Se você ler apenas monocultura, você vai ler um produto só um produto. E você vai pensar, fechou, só se produzia cana-de-açúcar. Pois bem, durante muito tempo a história do Brasil repetiu essa ideia de que nesse período só se produzia cana-de-açúcar, tá? O que na verdade não faz muito sentido. Afinal de contas, se isso fosse verdade, você imagina que um produtor de açúcar no café da manhã picava uma caninha, no almoço fazia uma cana assada e à noite fazia uma caninha moída. Não faz sentido, o cara vai comer cana a vida inteira. Então, não. A fazenda produtora de açúcar, que daqui a pouco eu vou chamar de engenho, ela tem uma parte para a plantação de açúcar, para plantação de cana, porque açúcar não se planta, certo? E uma parte para a horta para consumo. Lá se plantava mandioca, lá se plantava trigo, criava-se umas galinhas, uns porquinhos, certo? Então já de cara, essa ideia de monocultura não faz sentido, porque havia também uma parte para consumo. Aí veio a história e corrigiu dessa forma aqui, ó. A ideia de monocultura de exportação, ou seja,
para exportação, para mandar para Portugal, apenas e unicamente cana-de-açúcar. E essa história ficou por muito tempo sem ninguém questionar. Só que a historiografia mais recente, os últimos autores a estudarem esse período, começaram a perceber que essa história não é bem assim. Produziam-se outras coisas além de cana-de-açúcar. Você tem regiões do Brasil que eram extremamente ricas através da produção de algodão. Você tem regiões do Brasil que produzem cacau. Tem regiões do Brasil que vão explorar as chamadas drogas do sertão. Daqui a pouco a gente vai falar, mais pra frente a gente vai falar delas, certo? Então, cuidado. Inclusive a FUVEST perguntou isso, é uma questão de 2015, se eu não me engano. A história da monocultura é a história da carochinha. Na verdade, é simplesmente uma forma de simplificar e dizer só se produz cana-de-açúcar. O que eu quero que você leia quando você vê monocultura de exportação? Havia um produto que era principal, e esse produto se chama cana-de-açúcar, certo? Mas, de longe, isso não tem nada a ver com a ideia de que só se produz cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é o mais importante, não é o único, beleza? Guarda isso, tá? Segundo ponto importante no plantation colonial. O plantation colonial se baseava em latifúndios. O que são latifúndios? Uma vez uma criatura me disse que latifúndio é um cachorro que caiu num buraco. Afinal de contas, ele latifúndio. Espero que você não pense uma bobagem dessa, tá? Latifúndio é uma imensa propriedade. Latifúndio é uma grande porção de terras. Aliás, pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha, você nunca fala grande latifúndio. Grande latifúndio é literalmente subir para cima, tá? Então você simplesmente vai dizer latifúndio, grande propriedade. Sim, havia enormes propriedades. Nicolás, o que isso significa? Significa que se havia grandes propriedades, há muita terra nas mãos de poucas pessoas. Uma das grandes características do Brasil do período colonial e que dura até os dias de hoje, lembra do método Kert, lembra do trazer para o presente? Uma das características do Brasil que dura até os dias de hoje é a concentração fundiária, a concentração de terras. Isso é lá do período colonial, tá? Terceira grande característica do plantation colonial, a produção, produção para exportação. O que significa isso? Toda a produção feita na colônia era para ser vendida na metrópole. Isso faz parte da lógica do chamado pacto colonial. O pacto colonial, ele diz que a colônia só pode produzir para a sua metrópole, que a colônia só pode produzir matéria-prima e a metrópole vai transformá-la em manufatura, certo? O que a cana-de-açúcar é? A cana-de-açúcar é matéria-prima, certo? Essa cana-de-açúcar vai ser vendida na metrópole. Na metrópole, que vai ser transformada em açúcar, certo? A produção é apenas para exportação. A ideia é, não tem comércio interno na colônia. Ninguém comercializa coisas aqui dentro, porque o que se produz aqui é para ser vendido em Portugal, certo? E aqui cuidado de novo. Essa produção para exportação funciona da mesma forma dessa monocultura. Isso é fantástico, o mundo de Bob, isso é Coelhinho da Páscoa, isso é o Mundial do Palmeiras, isso são as coisas inexistentes, tá? A produção é primordialmente para exportação, o que não significa que não exista comércio interno. É claro que existe comércio interno, só que o comércio interno ele é ilegal, é proibido que tenha comércio dentro da colônia, porque isso fere a lógica do mercantilismo. Certo? E aqui que vem o ponto mais legal de todos. Como Portugal vai fazer para tentar ao máximo que esse terceiro ponto aconteça? Como que Portugal vai fazer para tentar ao máximo que a produção seja para exportação e o comércio não seja aqui? Talvez você esteja pensando, é só proibir, prof. É fácil. Proibir é fácil, a questão é fiscalizar. O Brasil é gigantesco, certo? Então, a única forma que tem de atrapalhar o comércio interno é não gerar condições das pessoas comprar. E aí você deve estar pensando, putz, mas como que Portugal faz isso? Quer ver? Olha o que vai aparecer aqui.
Inclusive, com isso a gente vai matar 2 coelhos de uma caixa d'água só. Lembra que a gente colocou nas necessidades a necessidade de mão de obra? Resolvi. A escravidão, o uso de escravos como mão de obra veio para resolver 2 problemas. Problema number 1, resolve a minha necessidade de mão de obra para produzir açúcar. O açúcar, apesar de fácil, por conta de ser produzido em latifúndios, exige grande quantidade de mão de obra. Como português para isso nós não tem, portanto, vamos usar mão de obra escrava, certo? Só que o escravo, além de resolver a minha questão da mão de obra, resolve esse ponto aqui. Se eu não quero que tenha comércio aqui dentro, é só não dar dinheiro para as pessoas comprar. E aí você vai me perguntar, prof, mas como que faz para não dar dinheiro? Fácil. Se ninguém tem salário, se ninguém recebe pelo trabalho, ninguém tem dinheiro. Se ninguém tem dinheiro, ninguém compra. A escravidão, ela muito mais do que uma lógica social, muito mais do que uma lógica de dominação, ela parte de uma lógica econômica. Ela vai me garantir, ou ela vai me ajudar a garantir que o que seja produzido aqui não seja vendido aqui, porque ninguém vai ter dinheiro para comprar, portanto vai ser vendido em Portugal, beleza? Esses são os 4 pontos que fecham o plantation colonial. E a pergunta final aqui é, Nicolás, quem raios vai ser esse escravo? Esse ponto é um ponto bastante importante. No Brasil, houve 2 tipos de escravidão. Houve a escravidão indígena e houve a escravidão africana. Isso também vai acontecer na América Espanhola, como você vai ver um dia. Só que no nosso caso vai ser ao contrário. O que vai acontecer no Brasil? Num primeiro momento, até houve a mão de obra indígena. Num primeiro momento, até houve mão de obra indígena aqui no Brasil, tá? Acontece que, arremesso de giz no estúdio, acontece que esses indígenas são aqueles mesmos indígenas que foram utilizados na forma de escambo. Você não vai conseguir escravizá-lo tão facilmente na sequência. E outra, o contato com os portugueses dizimou a população indígena. Em tempo de Covid-19, em tempo de contágios e pandemias, lembra que os europeus vieram para cá, trouxeram doenças para as quais o nativo não tem anticorpos e mataram o índio alucinadamente, mesmo que não proposital. Não é que os portugueses chegavam e falavam, nossa, hoje vou matar os índios, 3, 2, 1, atim, matavam tanto. Mas, de certa forma, morreu uma grande quantidade de indígenas do simples contato com os portugueses, tá? Segundo, o tempo foi passando, os indígenas perceberam que os portuguinhas não eram legais e começaram a se afastar do litoral, começaram a ir para o interior, coisa que Portugal naquele momento não deu a menor bola. Portugal não teve nenhum projeto de interiorização nesse primeiro momento, tá? Portanto, a mão de obra indígena, aos poucos, desde a forma da escravidão, começou a diminuir. E Portugal encontrou uma alternativa muito mais lucrativa do que escravizar os índios, que era fazer o tráfico de escravos. O que aconteceu? O tráfico de africanos, perdão. O que aconteceu? A escravidão indígena começou a ser menor, isso aqui é o menor da matemática, do que a escravidão africana. Os escravos africanos começam a ser trazidos para o Brasil, escravos que eram capturados na África, trocados na forma de escambo com tribos locais. Afinal de contas, havia guerras intertribais na África. Os prisioneiros eram vendidos para o europeu em troca de produtos, certo? Os europeus traziam esses africanos para cá e os revendiam aqui no Brasil, certo? E aí, se alguém te perguntar por que a escravidão africana é maior, se sobrepõe à escravidão indígena? Primeiro grande motivo é o lucro do tráfico. Vender africanos dá dinheiro, caçar índios não. Usar índios, usar nativos, indígenas como escravos, ninguém ganha a não ser o próprio senhor de engenho. No caso do tráfico, quem ganha é
Portugal. E nós estamos falando de uma colônia. A função da colônia é enriquecer a metrópole, certo? Então, o lucro do tráfico é fundamental para você entender por que a mão de obra africana se sobrepôs à mão de obra indígena. Mas tem um segundo motivo. Nos interesses da colonização, e nós falamos disso na aula de grandes navegações, nos interesses da colonização estava a ideia de expandir a fé católica. Tudo isso no contexto da Contra-Reforma, certo? O que vai acontecer? Uma bula papal de 1540 e qualquer coisa, proibindo a escravidão indígena. A Igreja Católica Apostólica Romana proíbe a escravidão indígena, sob o seguinte argumento: índios têm alma. E se você ficou meio puto com o que eu acabei de falar, você tem motivos para isso, porque a frase é extremamente revoltante. A partir do momento que índio não pode ser escravizado porque tem alma, o que você acabou de falar do africano? Sim, você acabou de dizer que ele não tem. E a igreja ensinou isso, de fato, certo? Por quê? Porque havia um projeto de expansão da fé católica de catequese dos nativos. Só que para eles serem catequizados, eles não podiam ser utilizados na lavoura. Então, o segundo motivo da opção da escravidão africana ter sido maior foi a proteção jesuíta aos nativos. Os jesuítas vêm para o Brasil para catequizar esses nativos e os levam para as missões. Como é que eles fazem isso? Estimulando ao máximo a escravidão africana e proibindo a escravidão indígena. Basicamente, o que vai rolar é uma campanha hashtag tira a mão do meu índio. Não mexe, o índio é meu, certo? A igreja vai garantir um monopólio em cima dos nativos, de tal forma que eles vão ser catequizados. E enquanto isso vai estimular o comércio de africanos. Até aqui tudo bem? Muito bem. Eu te falei no começo que havia 3 necessidades para serem resolvidas. Havia necessidade de um produto, havia necessidade de ocupação e havia necessidade de mão de obra, certo? Nós resolvemos o produto chama cana-de-açúcar, resolvemos a produção através do plantation. Resolvemos a mão de obra, que era a questão da escravidão. Falta aqui resolvermos o último ponto, que é o ponto da ocupação da terra. Então vamos lá, vamos ocupar a terra. A ocupação da terra, nesse primeiro momento, se deu através dos engenhos açucareiros. A palavra engenho vem da ideia de uma engenhoca. Quer ver? Você já parou para pensar como se faz o açúcar? Eu não estou te dando dicas para fazer coisas loucas na quarentena. Nossa, não tô nada para fazer, vou fazer açúcar. Calma lá, se você fizer isso, sua mãe vai te socar e eu também, porque você vai colocar a culpa em mim, tá? Mas basicamente, se a gente fosse brincar de fazer açúcar, o caminho seria mais ou menos o seguinte. Sabe o caldo de cana que você toma na feira comendo pastel? Então, esse é o primeiro passo. Você vai pegar a cana, você vai espremer a cana e você vai fazer o caldo de cana, chamada garapa, certo? Pois bem, uma vez que você fez o caldo de cana, você deveria coar esse caldo de cana para tirar os pedacinhos que ficam. Se você já tomou na feira, você sabe que fica com os pedacinhos de cana sem engasga de vez em quando, tá? Muito bem, esse caldo coado agora vai ser fervido. Por quê? Uma vez que você ferve o caldo de cana, você vai evaporar a água. Sabe você que curte o Masterchef, quando vem os chefes e falam, vou reduzir um molho? O que é reduzir? É você esquentar para evaporar a água e deixar mais concentrado, certo? Exatamente isso que se faz com o caldo de cana. Você pega o caldo já coado, você começa a ferver e você vai evaporando a água. Evaporando a água, obviamente ele fica mais concentrado, mas ele também vai ficar mais denso, ele vai virar uma pasta. Sabe como chama essa pasta? Melaço, certo? Uma vez que você alcança a textura, a cor e toda uma parte que eu não faço a menor ideia qual que seja, você vai tirar isso do fogo. E esse melaço, essa pasta, ela vai esfriar. Uma vez que você esfria o melaço, o que que você tem? Rapadura. Sabe aquela coisa que é doce, mas não é mole? Não? Então,
Essa rapadura nada mais é do que o melaço frio, porque uma vez que esfria, aquela pasta vira uma pedra, certo? Pois bem, moral da história, essa pedra vai ser ralada. Essa pedra ralada chama açúcar mascavo. Nossa, aprendemos a fazer açúcar, certo? Isso vai acontecer no engenho. E a ideia do engenho é essa engenhoca, esse brinquedão, essa máquina, entre milhões de aspas, que vai ser criada para fazer esse processo de moer cana, certo? O engenho é o nome que se dá à fazenda, a toda a fazenda produtora de açúcar. Fazenda produtora de açúcar. Certo? Pois bem, esse engenho, ele basicamente, ele é dividido em dois grandes espaços. Quais são os dois espaços que existem no engenho? Dentro de um engenho, você tem a casa grande. Se alguém estiver pensando que outro espaço chama Galvão Bueno, estou te socando em pensamento, tá? Casa grande e a senzala. E aqui a coisa começa a ficar interessante, porque a partir dessa ocupação e a partir dessa divisão de espaços, começamos a entender o funcionamento da sociedade açucareira. Alguns autores chamam de sociedade colonial açucareira, outros simplesmente de sociedade colonial. Eu chamei de sociedade açucareira. Cuidado com a expressão sociedade colonial. O período colonial é muito grande. O Brasil passa 322 anos sendo uma colônia. Ao longo de 322 anos, a sociedade ela vai mudar várias vezes, tá? Então, sociedade colonial não é um termo muito preciso. Sociedade colonial açucareira, aí sim, porque você restringe ao período, eu simplesmente chamei de sociedade açucareira. E a gente vai apresentar essa sociedade num formato de pirâmide. Por que formato de pirâmide? Porque a pirâmide, ela te permite visualizar duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a pirâmide te mostra quem está em cima e quem está embaixo, tá? E segundo, a pirâmide te mostra a quantidade. Sabe aquele princípio bonche, bonche, bom, 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 de cima sobe e de baixo desce? Fica muito claro aqui que à medida que você desce tem mais gente. A desigualdade fica muito mais nítida nesse formato, tá? Olha para essa divisão de espaços que a gente acabou de criar. Eu te disse que no engenho, numa fazenda, você tem dois grandes ambientes, a casa grande e a senzala. Nicolás, o que é a casa grande? A casa grande é o espaço do senhor de engenho. Se você chamar de senhor feudal, eu te procuro no lugar que você estiver e te arrebento, tudo bem? Esse senhor de engenho, basicamente é o proprietário, é o dono daquele engenho, o dono daquela fazenda, um grande proprietário, certo? O que é a senzala? A senzala é o lugar onde vão ficar basicamente confinados os escravos. O que essa divisão de espaços me diz a respeito da sociedade? Se o engenho gira em torno de dois grandes espaços e cada um pertence a um grande grupo, é porque tem quantos grandes grupos nessa sociedade? Nossa, dois. Quais dois? Olha contigo. Topo da sociedade, parte alta da sociedade. E aqui o daltônico vai pintar colorido. Prepare-se que pode vir bobagem. Topo da sociedade, os senhores de engenho. Certo? Base da sociedade. Aliás, vou fazer um pouquinho maior essa base. Base da sociedade. Pinta.
escravos. Certo? Basicamente, a sociedade açucareira, ela vai girar em torno a esses dois grandes grupos. Senhores de engenho, os donos das terras, os ricos, aqueles que se enriquecem através do açúcar, e a mão de obra de grande predomínio escravo, tá? Nicolás, mas você deixou de pintar um pouquinho no meio. Quer dizer que tem alguém? Quer ver? Olha pra cá. Esse pequeno grupinho laranja do meio vai ser formado basicamente por três grupos: os padres, os funcionários e os comerciantes. Certo? O que eu quero que você perceba aqui? Isso não é óbvio, isso você vai ter que pensar. Qual a possibilidade dessa turminha laranja do meio se desenvolver? Qual é a possibilidade desse grupo intermediário crescer? Vamos lá. Padre ter filho. Você sabe que no Vaticano ninguém aposta a corrida, porque quem chegar por último não pode ser a mulher do padre, certo? Padre não é para ter filho. Se tiver filho, esse cara deixa de ser padre. Portanto, o grupo dos padres não se multiplica, certo? Funcionários. Esses funcionários eram enviados de Portugal para cá. Quando Portugal mandava mais, quando um morria e um voltava. Ou seja, esse grupo se mantém mais ou menos estável. Prof, mas tem comerciantes? Tem, mas o comércio interno ele é proibido, ele é ilegal, ele é clandestino. Sabe o que isso significa? Que a probabilidade desse grupo aumentar também é baixa, certo? Você percebe que essa divisão de espaços dentro do engenho, ela é o raio-x da sociedade, porque apesar de haver uma camada intermediária, quando a gente pensa na sociedade colonial, estamos falando do espaço, do encontro, da relação entre senhores de engenho e escravos. Beleza até aqui? Bem, a partir da estrutura social que nós acabamos de criar, quando a gente pensa na sociedade açucareira, eu quero que você pense em 4 grandes elementos básicos dessa sociedade. São as características, são os pontos centrais da sociedade açucareira, tá? Vamos do mais óbvio para o menos óbvio. A coisa mais óbvia, se alguém te perguntar, a sociedade açucareira, ela é essencialmente rural ou urbana? Você não teria a mínima dúvida que estamos falando de uma sociedade essencialmente rural. Afinal de contas, o açúcar, que é o produto base, é um produto extraído da terra. A cana-de-açúcar, ela é plantada. Portanto, é óbvio que a sociedade ela tem uma tendência à ruralização, tá? Basicamente, nesse primeiro momento da colonização, o que há de cidades no Brasil são pequenos vilarejos em portos. Mas a colonização até o século XVII, ela era absurdamente rural, tá? Segunda grande característica, e agora deixa de ser tão óbvio assim. Esse senhor de engenho, você concorda comigo que ele é o mais rico que tem no Brasil, certo? Você acha que Portugal deixaria que os cargos de governo, que a gente vai falar na próxima aula, estivessem nas mãos dos escravos? É claramente não. Quem são aqueles que têm poder? Ou os próprios senhores de engenho, ou portugueses que vieram para cá para ocupar esses cargos, certo? Ou seja, o poder está nas mãos de ricos. A gente vai dizer que essa sociedade ela é uma sociedade aristocrática. Por que é uma sociedade aristocrática? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha o que vai aparecer no S. Nossa, brotou um cifrão. Por quê? Palavra aristocracia. Cracia, poder. Aristo significa os melhores, certo? Aqueles que são melhores, os melhores no sentido do how much da coisa, melhor de riqueza, certo? Os melhores, aqueles mais ricos, são os que ocupam os cargos mais altos. Isso caracteriza uma sociedade aristocrática, certo?
Eu acho que isso não vai te gerar muita dúvida. Terceiro ponto, e agora começa a complicar um pouquinho mais. Lembra que a nossa sociedade tem 3 grupos com 2 grandes destaques, senhores e escravos. E tem um grupinho no meio que eu já te mostrei que a possibilidade desse grupo crescer é muito baixa. Qual é a probabilidade do senhor de engenho deixar de ser senhor de engenho? Na verdade tem 3 opções para isso. Uma, ele morrer, ele deixar de ser ser humano, também desaparece da sociedade. A segunda é ele voltar para Portugal, só que aí ele sai do Brasil, não faz parte mais da sociedade açucareira. Qual é a terceira possibilidade? Ele vender no engenho? Ele vai vender no engenho para um outro senhor de engenho e vai voltar para Portugal. Esse cara vai virar escravo? Não. Esse cara vai virar trabalhador livre? Não. Então, a probabilidade do senhor de engenho deixar de ser senhor de engenho, ela é muito baixa, certo? A camada média, a gente já viu que não tem muito para onde mudar. Qual é a possibilidade, qual é a probabilidade do escravo deixar de ser escravo? É uma probabilidade bastante limitada. Na verdade, para o escravo deixar de ser escravo, ou morre, ou foge, ou compra a liberdade, certo? Mas a probabilidade ainda é bastante limitada. Uma sociedade na qual a possibilidade de mudança é baixa, a gente diz que é uma sociedade estratificada. Certo? É dividida em estratos, em rígidos grupos, nos quais a possibilidade de mudança é muito, muito baixa. Beleza? Guarda isso. Último elemento da sociedade açucareira. A sociedade açucareira, ela gira em torno de homens, certo? O senhor de engenho é a grande autoridade, até porque a colonização, ela é essencialmente masculina. Portugal, num primeiro momento, manda para o Brasil homens, certo? Ou seja, as figuras de poder, as figuras que tomam as decisões, os cargos altos e, portanto, os ricos, são sempre homens. Uma sociedade que gira em torno de figuras masculinas, a gente vai chamar de sociedade patriarcal. Lembra do nosso método CAT? Lembra do trazer para o presente? Pois bem, aqui tem um ponto muito interessante. Como, mesmo 5 séculos depois, nós ainda temos resquícios do patriarcalismo social. Estamos em pleno século XXI e a gente ainda tem resquícios da sociedade patriarcal do século XVI, tá? E aqui, já que nós falamos em sociedade patriarcal, vamos falar um pouquinho das mulheres. E eu estou te falando das mulheres porque, além de eu achar o assunto importantíssimo, é um assunto que pode aparecer numa redação e eu já vi a Unicamp perguntar, tá? Vamos separar as mulheres em 2 grandes grupos de mulheres no período colonial. Lembrando que elas são ampla minoria, certo? Vamos separar as mulheres em mulheres negras e mulheres brancas. O que tem mais no Brasil colonial? Mulher negra ou mulher branca? E aí você vai errar, porque eu tenho certeza que você pensou na mulher branca. Não, o que mais tem nesse momento são mulheres negras. Tudo bem? Essas mulheres negras foram trazidas para o Brasil na mesma lógica dos homens, através do tráfico de escravos, certo? Quais eram as funções desenvolvidas por essas mulheres negras na sociedade açucareira? Essa mulher negra era utilizada para o trabalho. E quando eu falo de trabalho, até daria para separar o que é trabalho braçal de trabalho doméstico. Porque de fato essas mulheres negras, elas foram utilizadas tanto na lavoura quanto no trabalho doméstico, dentro da casa grande, certo? Cuidando da casa grande, na função da ama de leite, daquela que amamentava os filhos dos homens brancos, tudo bem? Então, sim, essa mulher foi utilizada para o trabalho. Mas tem uma segunda questão aqui. Essa mulher negra foi utilizada para a
reprodução. Reprodução de escravos. Afinal de contas, era muito mais barato para o senhor de engenho reproduzir um escravo em cativeiro do que comprar um novo escravo. Vamos trazer para o presente? Sabe algumas discussões que existem nos dias atuais a respeito de machismo, cultura do estupro? Como você acha que o senhor de engenho fazia para garantir que essa escrava pudesse ser ama de leite? Porque para ela ser ama de leite, ela deveria poder amamentar. Para poder amamentar, ela deveria necessariamente ter um filho pequeno. Como que os senhores de engenho garantem isso? Sim, é da forma como você pensou, garantindo que essa escrava estivesse constantemente grávida. Seja através de outro escravo, seja através do senhor de engenho, seja através de um filho do senhor de engenho, ou assim por diante. E aí você começa a perceber que estamos no século XXI e que muitas coisas que se discutem hoje, na verdade, aconteciam no século XVI, tá? A objetificação sexual da mulher é uma coisa que acontecia no século XVI, claro que de uma forma diferente. Aqui não era a questão da beleza, aqui era a questão do poder, do homem dominador em cima da mulher e a mulher que é escrava, inclusive escrava sexual, certo? Tudo isso são discussões que nascem desse papel da mulher negra na sociedade. Quando a Unicamp perguntou isso, se não me engano, em 2016, a pergunta tinha 2 itens. Item A, explica o papel da mulher negra. Item B, explica o papel da mulher branca. O papel da mulher negra, acho que ninguém se confundiria, ninguém erraria, porque essa parte é bastante clássica de você entender. Eu só vou acrescentar uma palavra aqui, que vai ser importante mais pra frente no nosso curso. Essas mulheres negras vão fazer parte daquilo que a gente vai chamar de relações de clientelismo na colônia. A palavra clientelismo se refere à troca de favores, certo? Essa mulher negra abusada, essa mulher negra engravidada de forma compulsória pelo senhor de engenho, essa mulher negra utilizada como escrava sexual, em muitos casos engravidou e em muitos casos precisou, ou melhor, o senhor de engenho precisou entrar em acordos com ela para não expor o fato de ter traído, sim? E aí começam a entrar em ação essas relações de clientelismo, que fazem parte dessa miscigenação. Qual? O senhor de engenho engravida uma escrava. Essa escrava vai ter um filho, certo? Que para o senhor de engenho é bastardo. Como fazer para que a esposa do senhor de engenho não fique brava com isso? Uma das opções é dar alforria para aquela escrava, ou dar alforria para aquele filho, ou trazer aquele escravo para uma condição de proteção. Essa troca de favores é aquilo que a gente chama de clientelismo. Não é exclusividade das mulheres, mas ela nasce dessa relação com as mulheres e depois se estende aos filhos e aos homens, tá? Isso é triste, isso é muito triste também. É a situação da mulher branca na sociedade colonial açucareira. Por quê? Essa mulher branca, ela é claríssima minoria. Na verdade, a colonização, no início, ela foi essencialmente masculina. Vieram para cá homens portugueses. Vir para o Brasil era mais ou menos ir para o fim do mundo. Então não vinha a família inteira, vinha um homem e prometia para a esposa, prometia para a família que se desse certo, chamaria para vir para cá, certo? O que aconteceu? Boa parte dos homens saiu para comprar cigarro, nunca mais voltou, nunca mais ninguém achou, até porque sumir naquele tempo não era nada difícil. Conclusão, esses homens brancos vieram para cá e começaram a se reproduzir com indígenas e com escravos, certo? Isso para Portugal a longo prazo se transformou num problema. Por quê? A partir do momento que começa essa miscigenação, você perde o fato de você ter uma elite branca católica portuguesa. Lembrando que os portugueses se consideram superiores por serem católicos e brancos. A partir do momento que essa miscigenação começa a acontecer, você perde a longo prazo uma elite branca católica portuguesa. Como que Portugal resolveu esse problema? Trazendo para o Brasil mulheres brancas. E aí você vai pensar, nossa, que legal, reuniram as famílias novamente. Não, Portugal fez uma das coisas mais absurdas e uma das maiores atrocidades já feitas. Trouxeram para o Brasil moças tiradas de orfanatos.
Orfanatos que eram controlados pela Igreja Católica, portanto as moças eram católicas puras, se encaixavam dentro dessa lógica. Prometeram para elas uma família e trouxeram para o Brasil. Uma vez que chegavam no Brasil, elas faziam parte dos casamentos comunitários, que nada mais eram do que grandes leilões de mulheres entre os senhores de engenho. Como já saíram de lá casadas, já podiam praticar relações sexuais com seus maridos. Portanto, elas eram estupradas pelo próprio marido e a partir daí criava-se ou mantinha-se uma elite católica branca. Então, se alguém te perguntar qual é o papel da mulher branca na colonização, o papel da mulher branca é evitar a miscigenação. Cuidado para não confundir pires de oliveira com pratinho de azeitona. Olha para cá. Existe uma diferença gigante entre evitar a miscigenação e embranquecimento populacional. Essa moça branca não foi trazida para cá para embranquecer a população. Até porque essa moça branca se casaria e teria filhos com portugueses brancos. Branco com branco você não embranqueceu. O que você fez foi evitar a miscigenação. A política de embranquecimento populacional é uma política que está associada ao século XIX e à vinda de imigrantes no final do período escravocrata no Brasil. Cuidado, porque se você disser aqui que o objetivo é embranquecer, você errou, você falou bobagem. Porque essa mulher branca ela não veio para embranquecer, ela veio para evitar que houvesse a miscigenação, para evitar que houvesse essa mistura, beleza? Então, é evitar a miscigenação e garantir a existência de uma elite portuguesa, católica, branca, beleza? Pois bem, resolvemos os grandes problemas de Portugal até o momento. Precisávamos de um produto, ok, apareceu o açúcar. Precisávamos ocupar a terra, ok, surgiram os engenhos. A partir dos engenhos, entendemos a estrutura social. Nessa estrutura social apareceu o tal do escravo, que é o cara que resolveu a questão da mão de obra. Resolvemos todos os problemas. Só está faltando um. E esse problema para Portugal era gigantesco, chamado dinheiro. Montar o sistema açucareiro era extremamente caro, até pela extensão do Brasil, até pelo volume de açúcar que Portugal se dispôs a produzir e até pelo fato de que Portugal não tinha domínio do processo inteiro na produção de açúcar. Lembra que nos vídeos para trás eu te ensinei a fazer o açúcar? Fizemos a receitinha aqui, baixou na Maria Braga, te mostrei como que faz o açúcar? Pois bem, esse açúcar era o açúcar mascavo. Até aí Portugal ia, só que Portugal não passava desse ponto. E isso é algo que Portugal já fazia lá nas Ilhas do Atlântico. Quando Portugal traz para cá o sistema açucareiro, esse sistema açucareiro que era executado nas Ilhas do Atlântico, Portugal também só chegava até o açúcar mascavo, porque Portugal tinha um parceiro comercial. E essa parceria que existia no comércio de açúcar com as Ilhas do Atlântico também vai vir aqui para o Brasil. Havia uma parceria com os holandeses. Sim? Por que isso é tão importante que você guarde? Essa parceria envolvia basicamente um acordo de cavalheiros entre os dois lados e cada um fazia uma parte. Portugal precisava de dinheiro para montar o sistema açucareiro e Portugal não tinha recursos para montar esse sistema aqui no Brasil. A Holanda, que já era parceira de Portugal, vai criar um sistema de parceria com os portugueses no qual Portugal produzia o açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Certo? Quem é o parceiro? A Holanda. A Holanda fornecia os empréstimos para a montagem do sistema açucareiro. E até aí estava tudo certo. A Holanda empresta dinheiro, Portugal produz o açúcar mascavo e todos vivem felizes para sempre. Só tem um detalhe.
Você não empresta dinheiro, não estou falando de você emprestar dinheiro para seu amigo comprar um pão de queijo, estou falando de muito dinheiro. Você não empresta dinheiro, você não faz uma parceria simplesmente porque você vai com a cara do amiguinho. Toda parceria econômica, ela parte da lógica de que quem empresta dinheiro quer o dinheiro de volta, óbvio, mas principalmente o investidor. Você já viu Shark Tank? É mais ou menos isso, é a negociação com o investidor. O investidor, ele vai te dar o dinheiro, mas ele quer retorno. Ele não quer te emprestar o dinheiro no 0 a 0. Ele quer ganhar alguma coisa em troca. A Holanda emprestava dinheiro para Portugal com algumas condições. Quais? A Holanda emprestava dinheiro para Portugal em troca de 3 coisas. Condições estabelecidas pela Holanda. Portugal, eu te empresto dinheiro, mas nós holandeses vamos fazer o transporte do açúcar. Nós holandeses vamos fazer o refinamento do açúcar. E nós holandeses vamos fazer a distribuição do açúcar. Tá? Olha que lindo. Portugal produz o açúcar mascavo e entrega na mão da Holanda. A Holanda leva, a Holanda refina e a Holanda distribui nos mercados europeus. Olha que coisa louca. O que aconteceu aqui na prática? Na prática, Portugal produz uma matéria-prima, entrega na mão da Holanda e a Holanda transforma em manufatura. E a Holanda vende a manufatura, sendo que Portugal produziu a matéria-prima. Você percebe que a lógica colonial ficou meio estranha? Portugal é metrópole. Portugal deveria ter uma relação dessas com o Brasil, no qual o Brasil produz matéria-prima e Portugal transforma em manufatura. Na prática, Portugal produz uma matéria-prima, a Holanda transforma em manufatura e a Holanda lucra em cima disso. Professor, mas por que os portugueses não ficaram loucos da vida? Tinha que ser português e tudo burro. Calma. Portugal precisa do dinheiro da Holanda. E 2, lembra que eu te falei? Portugal não sabe fazer o refinamento, porque já nas Ilhas do Atlântico havia essa parceria. Portugal traz para o Brasil a parceria que tinha nas Ilhas do Atlântico. Portugal reproduz aqui no Brasil tudo aquilo que já sabia fazer, exatamente da forma como já fazia. Tá? É essa a lógica do sistema colonial. A Holanda pega o dinheiro no Brasil, pega o açúcar mascavo no Brasil, leva para a Europa. Na Europa, refina o açúcar e distribui o açúcar nos mercados europeus. Pega o dinheiro. E aí sim o dinheiro chega aqui, no senhor Gegeni. Ou seja, diante dessa história, o lucro da Holanda, ele é muito maior, vou colocar 4 maior aqui, do que o lucro de Portugal. E se você estiver prestando atenção, a sua reação bovina é imediata. Agora entendi por que Portugal estava tão preocupado em vender africanos. Porque Portugal não está ganhando dinheiro com açúcar. Portugal está ganhando dinheiro no tráfico de africanos, porque no açúcar quem está ganhando dinheiro é a Holanda, certo? Aí começa a fazer ainda mais sentido por que Portugal se preocupou tanto com garantir o tráfico de escravos africanos. Beleza? Então, essa foi a montagem da colonização portuguesa. Um produto, o açúcar, um espaço, o engenho, mão de obra, os escravos, um parceiro, a Holanda. Com isso, montamos a colonização. No próximo vídeo, no próximo sachê, na próxima semana, nós vamos começar a falar da administração colonial. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até a próxima aula.